Olá pessoal, e hoje eu irei falar como Darth Maul reviveu e lutou contra Darth Vader. Então, por favor, já se inscreva no canal para fazer parte do Conselho Jedi ou do Conselho Sith e use a força para clicar nos botões de like e de compartilhar com os amigos, além de também clicar no sininho da notificação para ficar por dentro de todas as histórias mais incríveis de Star Wars. E feito isso, vamos começar! Um dos assuntos mais discutidos em Star Wars é quem venceria uma luta, Darth Vader ou Darth Maul, pois os dois são os Siths mais famosos e lembrados de Star Wars. Só que um confronto entre os dois nunca ocorreu de fato no canon, mas Dave Filoni até planejou fazer isso em Star Wars Rebels. Mas nada aconteceu, porém no Legends os dois já batalharam em um confronto épico que se encaixa depois do episódio 3. Recebendo informações de que rebeldes estavam com os planos da Estrela da Morte, Darth Vader e um grupo de Stormtroopers vão até a lua Calacar 6, um local com influências do lado sombrio. Lá Vader e alguns soldados vão em direção a uma fortaleza, enquanto os outros Stormtroopers ficam inspecionando a área. O lugar tinha uma aura sombria que dava medo nos imperiais que faziam a inspeção, até que estes são atacados e mortos por uma figura misteriosa. Enquanto isso, Vader e os guardas que o acompanhavam entravam na fortaleza. Neste local havia muita aura do lado sombrio, e um dos soldados até contou uma história sobre o lugar em que eles agora estavam, na qual, séculos atrás, um barão foi atraído pelo lado sombrio até Calacar 6, onde ele construiu aquela fortaleza para realizar experimentos. Contudo, todos os que trabalhavam lá sumiram e o barão enlouqueceu, cortando sua língua e arrancando seus olhos. E desde então ninguém mais foi lá, até aquele momento onde Vader e os Stormtroopers exploravam o local atrás dos planos da Estrela da Morte. Depois da história, enquanto caminhavam pela fortaleza, um dos guardas foi de repente sufocado pela força, mas não era Vader quem fazia mal ao Trooper. E então apareceram profetas do lado sombrio que explicam que eram eles quem haviam trazido Darth Vader até ali, e que as informações sobre os planos eram falsas. Eles também comentam serem parecidos com Vader, por também serem adeptos ao lado sombrio, e chegam a humilhar o Lord Sith, dizendo que ele era fraco e que, segundo eles, Palpatine precisava de um aprendiz melhor, porque Vader já havia sido um Jedi chamado Anakin Skywalker, e isso o tornava indigno de ser aprendiz de Sidious. Os dizeres dos profetas foram o bastante para irritar o Sith, que usa seu sabre de luz para atacá-los. Só que imediatamente a lâmina vermelha do sabre de Vader é bloqueada por outra lâmina igualmente vermelha, que pertencia a Darth Maul, o antigo aprendiz de Darth Sidious, que até então estaria morto há muito tempo. Os adeptos do lado sombrio então explicam que aquilo era Darth Maul, mas ao mesmo tempo que não era ele, e sim algo como um clone feito pelo lado sombrio, e que através desse lado da força era possível recriar alguém e alterar sua personalidade. Os profetas ainda dizem que recriar Maul era a obrigação deles, pois para os mesmos, o Zebrak era um aprendiz superior a Vader, e assim ressuscitaram o Dathomiriano para que ele matasse Vader e voltasse como aprendiz principal e único de Darth Sidious. Então, finalmente, o duelo de sabres de luz entre os dois Sith começa. Os dois davam tudo de si em um confronto de fúria, uma luta entre dois seres repletos de raiva e ódio. Vader usava sua brutalidade para atacar, enquanto Maul desviava com agilidade. Os dois trocaram muitos golpes e defesas. Maul, encharcado de um ódio imenso, humilhava Vader chamando-o de Jedi. Mas esse foi um confronto até então bem equilibrado, e isso até surpreendeu os profetas que observavam a batalha acirrada. Em um momento os dois lutavam perto de um rio de lava, e Maul consegue até mesmo ferir Vader. O Zebrak fica por quase todo o duelo xingando e humilhando Vader de alguma forma, porém isso tudo deixa Vader muito irritado e raivoso, e assim ele corta o punho do sabre de Maul ao meio, mas isso só deu ao Dathomiriano 2 sabres de luz de lâmina única, que ele usa para atingir o rosto de seu oponente, que cai de joelhos aparentemente derrotado. Entretanto, quando o Sith vermelho
vermelho agarra Vader por trás. Para dar o golpe final, Vader usa a força para trazer seu sabre de luz caído de volta à sua mão e assim liga a lâmina, perfurando seu estômago e Maul por trás dele. O Zabrak então pergunta o que Vader poderia odiar tanto a ponto dele ter conseguido vencê-lo. E o Lorde Sombrio responde, eu mesmo. Agora com Maul morto, Vader parte para eliminar os adeptos que ali observavam o duelo, mas antes de dar qualquer ataque, rajadas de relâmpagos da força são lançadas sobre o grupo de profetas. Era Palpatine, que havia disparado seus poderosos raios. Vader então conta ao seu mestre sobre o caso, mas Sidious não pareceu surpreso e diz que estava ali pois queria ver o progresso de seu aprendiz em trazer os planos da Estrela da Morte de volta. E o vilão também fala que no lado sombrio existem formas de trazer os mortos de volta à vida e que o retorno de Maul não importava, pois sua volta seria apenas para que ele morresse novamente. E assim Vader e seu mestre caminham em direção a uma nave para saírem daquele lugar, pois os planos da Estrela da Morte ainda precisavam ser encontrados. E o que você achou dessa história? Você já sabia disso e que também esse duelo foi um dos 20 momentos mais memoráveis do universo expandido de Star Wars, segundo a revista Star Wars 83? Então qual a sua opinião sobre isso tudo, sobre esse confronto e o que você achou dele? E também comente sobre a sua opinião sobre o breve retorno de Darth Maul. E se você gostou desse vídeo, por favor deixe um like, se inscreva no canal para fazer parte do Conselho Jedi, ative o sininho da força para ficar por dentro dos contos mais incríveis dos Jedi, e compartilhe com os amigos para que possamos aumentar o nosso exército. E até mais, tchau!